Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do primeiro ano EJA, professor Humberto aqui, e nós vamos fazer a correção do zero ou raiz da função afim. Prestem bem atenção nesse conteúdo, tudo bem? Muito importante para a gente poder dar seguimento ao nosso próximo conteúdo. Vamos começar então. Então, questão número 1. Qual o zero da função f de x é igual a 3x menos 6? Pessoal, então a primeira coisa que eu falo quando eu falo em zero da função, eu quero saber onde o f de x é igual a zero. Tudo bem? Em que ponto lá do x eu vou ter que o f de x é igual a zero? Beleza? Então, se o f de x é igual a zero, eu estou dizendo que o y é zero. Se o y é zero, ele não está nem para cima e nem para baixo. Então, eu quero saber em que ponto ele está cortando no x. Beleza? Então, se f de x é igual a zero, o f de x é 3x menos 6. Se ele é igual a zero, o 3x menos 6 também tem que ser igual a zero. Se o f de x vale ele, certo? Então, aí, você acaba montando uma equação. Você separa letra para um lado, número para o outro. Beleza? Então, esse menos 6, ele passa para lá mais 6. E o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é 6 dividido por 3, x igual a 2. Era para ter marcado a opção 2. Em outras palavras, onde ele corta o x quando o y é zero? No 2. Então, eu já sei que um ponto desse gráfico, dessa função, vai ser 2 do x, 0 do y. Beleza? Então, vamos para a próxima. Questão número 2. Qual o zero da função f de x é igual a 2x mais 5? Mesma coisa. O f de x tem que ser zero. Então, 2x mais 5 tem que ser zero. Então, a gente vai fazer o cálculo. O mais 5 ele passa para o outro lado, menos 5. O 2 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. E aí vai ficar menos 5 sobre 2. Era só isso. Esse é o ponto onde o y é zero, quando o x é menos 5 sobre 2. Ou menos 2,5 se você transformar em decimal. Então, se você olhar o gráfico, ele vai estar cortando aí o menos 5 sobre 2. E eu sei que esse gráfico ele é crescente. Por que ele é crescente? À medida que o x aumenta, o y aumenta. Eu olho lá para o meu a. O a é o cara que está na frente do x. Não é 2? Ele não é positivo? Então, meu gráfico ele é crescente quando o a é positivo. Ele é decrescente quando o meu a é negativo. Beleza? Questão número 3. Qual a função representa o gráfico? Então, eu tenho que dar uma olhada nessa função e ver aonde ele está cortando, que pontos que ele tem. Porque não tem nada escrito aí no gráfico, né? Mas se você perceber, os eixos se encontram no zero. No x, ele foi 1 para frente. Então, se ele foi 1 para frente, ele está cortando o x no 1. Então, um ponto desse gráfico eu já sei que é 1 do x, 0 do y. E o outro, ele está cortando o y, desceu 1. Se é para baixo, é menos 1. Então, ele está cortando o y no menos 1. Eu já sei que o outro ponto desse gráfico vai ser 0 do x, menos 1 do y. É só você olhar onde ele está cortando nos seus gráficos. Então, a gente vai olhar as situações, né, das funções que tinham para a gente marcar e vai trocar o x pelo valor que a gente conhece nos dois pontos e ver se vai dar o y. Se der, porque este gráfico é desta função. Ok? Então, a primeira função que é a opção para a gente marcar lá no formulário é f de x igual a menos 2x. Eu não estou falando que ele cortou o x no 1 em cima do x. Então, o y é zero. Então, se eu calcular f de 1, ele tem que dar zero. Senão, essa função não é desse gráfico. Então, f de 1 é igual a menos 2 vezes 1. Não é menos 2 vezes x? Onde tem x, eu troco por 1. Dá menos 2. Então, quando x é 1, o y desse gráfico, dessa função, é menos 2. E nesse gráfico não é, ele é zero. Quando eu jogar o f de 1, ele tem que dar zero. Então, não serve essa função para mim. Está errado. A próxima que ele falou, f de x é igual a 2x. Eu faço f de 1, troco x por 1, vai ficar 2 vezes 1 igual a 2. Também não deu zero. Então, não serve para mim também essa função. Próxima função, f de x é igual a menos x menos 1. Vamos trocar o f de 1. Por que eu estou pegando f de 1? Lembrando, porque o gráfico está cortando o x no 1. Então, é 1 que eu vou usar. Depois, eu tento o outro se um der certo. f de 1 é igual a menos 1. Menos 1, que é menos 2. Não deu zero, não me serve. Então,
pelas exclusões eu já sei que é a última alternativa, mas vamos comprovar por que que é. f de x é igual a x menos 1. Se eu fizer o f de 1, vai ficar 1 menos 1 igual a 0. O f de 1 deu 0. Essa deu certo. Agora vamos verificar se o f de 0 vai dar menos 1, que é o outro ponto. Se encaixou nos dois pontos, é o gráfico. Então, o f de 0 dá 0 menos 1 e o f de 0 dá menos 1. O 0 está ligando com menos 1. Esse ponto também é desse gráfico. Então, a função desse gráfico que tem aí, onde corta o x no 1 e onde corta o y no menos 1, vai ser esse daí, ó, f de x igual a x menos 1. Beleza? Ok, então, pessoal? Essa, então, era a correção do exercício. Sempre estou aqui para tirar dúvida. Vou procurar tentar resolver todas as questões que eu passo lá na plataforma, porque a gente está meio sem contato devido às dificuldades de conexão, quem não tem aparelho, rede de dados móveis, todas essas problemáticas com essa educação à distância. Então, pessoal, eu vou fazer aí essas correções. Tenta falar lá no grupo do WhatsApp quem não conseguir. Tenta falar na plataforma que tem acesso à plataforma. Professor Humberto aqui. Tchau, tchau.